É interessante a gente estabelecer agora a importância que tem para nós, monges, né? E, portanto, para essa vida mística da Igreja Ortodoxa, da espiritualidade monástica, que a alimentação esteja adequada, né, aos fins para os quais estamos no mosteiro, né? Então, a gente elimina tudo aquilo que normalmente é muito químico, é muito artificial, conservantes e etc. Porque isso pode provocar, normalmente, o sistema digestivo da pessoa e tira aquela, vamos dizer assim, aquela necessidade de estar bem fisicamente para as orações. Então, como o pão é uma comida base, né, para os mosteiros, é a base, né? Então é necessário que a gente tenha esses pães do modo mais natural possível. E para isso, a gente então dispensa fermentos biológicos, fermentos químicos, né, de modo geral, e o pão é feito, portanto, com aquilo que nós chamamos de massa madre, já é um conceito espalhado, que as pessoas normalmente têm conhecimento já disso. E o que seria então essa massa madre? É um fermento feito a partir da farinha de trigo e água, que se vai trabalhando dia a dia, né, na cozinha do mosteiro, e sempre com aquela ideia de uma oração. Tudo no mosteiro se faz com oração. E também, portanto, o fermento que vai ser utilizado na panificação. É uma coisa feita com serenidade, com tranquilidade, e a gente começa, então, já no primeiro dia, pegando uma boa farinha de trigo integral e acrescentando água. Uma medida de farinha, outra medida de água, e a gente vai provocando, né, essa levedura, provocando essa fermentação no dia a dia. Então, no primeiro dia a gente junta uma parte de água, uma parte de farinha integral, e a gente mexe aquilo e deixa descansar. Temperatura ambiente é o ideal. Se ficar muito quente, a gente coloca na geladeira, mas de modo geral, a temperatura ambiente. E isso vai sendo dia a dia alimentado, né, para que realmente essa fermentação atinja o ponto adequado, suficiente para fazer a levedura da massa quando se vai fazer os pães propriamente ditos. Então, dependendo muito do ambiente, da temperatura, né, a formação desse fermento, né, que é feito como uma oração, ele vai dia a dia sendo trabalhado dessa forma. Então, depois de 24 horas, se pega essa massa, se acrescenta mais água, se acrescenta também mais farinha. É bom que não se use uma água com cloro, ou então que se deixe essa água com cloro numa jarra, pelo menos umas 2, 3 horas antes, para que o efeito do cloro, propriamente quando sai da torneira, possa se diluir um pouco. E aí a gente vai trabalhando, então, com essa ideia de uma coisa plenamente natural, que vai servir depois não só para alimentar o monge fisicamente, mas também para prepará-lo para a sua oração, para o seu jejum, né? Porque para nós é muito importante que o monge esteja preparado, não só tendo como alimentar bem o seu corpo de modo natural. Nos mosteiros a gente sabe que não se come carne, né? E há os dias de jejuns, né, onde às vezes o pão está presente ou não. E justamente porque muitas vezes se tira totalmente outras refeições, né? Nós temos regras de jejum para peixe, regras de jejum para ovos, para laticínios, né? E também para pão e propriamente o azeite. Então, para que tudo isso crie esse ambiente de oração monástico, né, a gente trabalha então de tudo de modo natural. Então, aos poucos, no dia a dia, vamos alimentando aquele fermento até que ele vai atingir um grau em que o monge vai estar preparado para ver, não, agora eu já posso utilizar uma parte, normalmente para cada quilo de farinha, 200 gramas de fermento, para que eu possa preparar então a massa para o pão propriamente dito.